Você sente que carrega um peso, mas não sabe exatamente de onde ele vem. É como acordar todos os dias com uma culpa silenciosa, um medo que não tem rosto, uma limitação que não parece fazer sentido. E, mesmo assim, ela te segura, te puxa para trás, te impede de avançar, como se estivesse usando os sapatos de outra pessoa, tentando correr numa estrada que nem é sua. Bruce Lipton nos lembra que muito do que chamamos de jeito de ser é, na verdade, uma adaptação a dores que nem são nossas crenças que não vieram da nossa escolha, mas a atmosfera emocional em que fomos formados. Greg Braden mostra que não é só o nosso DNA que traz marcas familiares. O campo vibracional da família também nos atravessa, criando uma lealdade silenciosa à dor de quem veio antes. E, sem perceber, nos tornamos fiéis a sofrimentos que não vivemos, mas sentimos como se fossem nossos. É por isso que você se sabota sem motivo, que repete padrões que jurou abandonar, que sente medo mesmo quando tudo parece estar bem. Porque o que está guiando suas reações não é o agora, é um passado que se instalou no seu corpo como verdade emocional. Se essa dor que não tem nome parece te acompanhar desde sempre, comente abaixo a palavra libertação. Porque esse pode ser o primeiro passo para reconhecer que o que dói aí dentro talvez nunca tenha sido seu. Nem todo comportamento que parece seu realmente é às vezes aquilo que você acredita ser traço de personalidade, como o medo de errar, a dificuldade em se impor, a necessidade constante de agradar, é apenas uma forma antiga de proteção. Uma fidelidade invisível a alguém que sofreu antes de você. A timidez pode ter sido herdada do silêncio de quem não pôde falar. A culpa pode ter nascido do olhar de alguém que foi injustiçado. E o medo, do susto ancestral que ficou preso no corpo da família. Bruce Lipton ensina que o ambiente não apenas influencia, ele molda a expressão dos nossos genes. Isso significa que você pode estar expressando biologicamente a dor emocional que alguém, anos atrás, nunca conseguiu resolver. Crescer cercado por traumas não falados, tensões silenciosas ou afetos condicionais, deixa marcas. Marcas que não são visíveis no espelho, mas moldam a sua forma de existir no mundo. Greg Braden mostra que o coração carrega códigos emocionais herdados. Há um campo que nos conecta às dores não ditas daqueles que vieram antes. É por isso que muitas vezes sentimos um medo que não tem origem, uma insegurança que não tem motivo, uma ansiedade que parece não ter fim. É o campo pedindo que alguém olhe, que alguém reconheça o que ficou preso no tempo. Você pode estar vivendo em estado de alerta sem ter passado por um trauma direto, porque bastou crescer ao lado de alguém ferido para que o seu corpo aprendesse a se proteger antes mesmo do perigo chegar. E, ao chamar isso de jeito meu, você inconscientemente sustenta um padrão que não nasceu com você, mas se alojou aí dentro como se fosse seu. O insight mais profundo talvez esteja nesta pergunta: até que ponto você está protegendo dores que nem são suas? Talvez o que você esteja chamando de personalidade seja apenas a forma mais gentil que o seu corpo encontrou para continuar pertencendo a quem ama. Nem toda dor é percebida como dor. Às vezes, ela foi sentida por tanto tempo que virou normal. Crescer em um ambiente onde o afeto vinha com cobrança, onde o silêncio era mais seguro que a fala, onde a escassez era tratada como virtude, molda a frequência do corpo. E o corpo aprende a vibrar nessa frequência como se fosse a única possível. Greg Braden revela que o campo eletromagnético do coração ressoa com padrões herdados do sistema familiar. Isso significa que você pode repetir emoções, mesmo sem repetir comportamentos. É possível viver uma vida diferente, mas sentindo a mesma angústia de antes, porque a vibração foi instalada antes da consciência. E o campo, que deveria ser seu, continua carregando o peso de uma história que não começou em você. Bruce Lipton mostra que o ambiente molda o corpo, o cérebro e até a expressão dos genes. O que quer dizer que você pode emitir sinais de abandono mesmo desejando amor. Pode vibrar escassez mesmo afirmando abundância. Pode esperar rejeição mesmo estando cercado de cuidado. Porque o corpo não vibra o que você quer. Ele vibra o que aprendeu que é seguro. E, se o que era seguro era o sofrimento, ele se torna a referência. A repetição vira proteção. A dor, uma velha conhecida. A zona de conforto vira uma cela com acolchoado emocional. E você pode passar anos buscando amor, prosperidade, leveza,
sem perceber que está carregando um transmissor ancestral sintonizado com medo, sacrifício ou perda. A real mudança não começa quando você diz "eu quero". Ela começa quando você pergunta: o que eu ainda estou carregando que não nasceu comigo? Porque não basta desejar uma nova vida. É preciso soltar a energia antiga que ainda segura seus passos. Você diz que quer uma nova vida, e talvez queira mesmo. Mas há algo silencioso por trás do seu desejo, a energia que o sustenta. E essa energia, muitas vezes, não vem de você. Vem de antes. Vem de quem te criou. Vem do que foi ensinado sem palavras. Do que foi vivido e absorvido como normal, mesmo quando doía. Bruce Lipton revela que 95% da nossa vida é conduzida pelo subconsciente. Isso significa que, enquanto você afirma mudança com palavras, seu corpo pode estar vibrando medo, escassez ou culpa, padrões herdados do seu sistema familiar. Greg Braden complementa: a manifestação não é apenas mental, é vibracional. O campo ao redor do coração transmite uma frequência, e essa frequência atrai realidades compatíveis com ela, não com seus desejos, mas com suas programações. É por isso que tanta gente se frustra com práticas de manifestação. Repetem afirmações, criam quadros dos sonhos, mas continuam manifestando a mesma escassez, os mesmos relacionamentos disfuncionais, os mesmos ciclos de autossabotagem, porque não perceberam que estão tentando plantar sementes novas em um solo ainda contaminado por dor antiga. Exemplo real: alguém tenta prosperar, mas sente culpa. Culpa por ultrapassar os pais. Culpa por querer mais do que lhe ensinaram que era possível. Culpa por desejar algo que ninguém antes pôde viver. E essa culpa, mesmo inconsciente, sabota a colheita, porque o corpo não permite florescer onde o inconsciente ainda acredita que é perigoso crescer. A manifestação verdadeira não começa no desejo. Começa no campo que sustenta esse desejo. E se esse campo está carregado de lealdade à dor, de medo de ultrapassar a linhagem, de culpa por ser livre, a nova vida se torna inalcançável. Não por falta de merecimento, mas por excesso de passado vibrando no presente ponto. Nem toda dor que você sente nasceu da sua história. Algumas foram absorvidas, outras herdadas. Algumas são ecos tão antigos que já se confundem com quem você pensa ser. Mas existe um caminho silencioso de volta para si. Um caminho que começa com um gesto simples: perguntar de quem é essa dor que você carrega. Bruce Lipton mostra que, ao questionar a origem de uma emoção, você ativa a parte consciente do cérebro, aquela que pode escolher, em vez de apenas reagir. Greg Braden, por sua vez, nos lembra que o coração é uma ponte vibracional e que, quando o campo do coração se alinha com a verdade interior, padrões antigos começam a se dissolver. A prática é delicada, mas poderosa. Primeiro, observe com honestidade uma área da sua vida que parece travada. Talvez um medo constante, um limite repetitivo, uma emoção que surge mesmo sem razão aparente. Então pergunte: isso é meu? Ou aprendi a sentir assim com alguém? Você pode não ter respostas exatas, mas seu corpo saberá. Sua respiração muda, seu peito aperta ou relaxa. E se, ao ouvir essa pergunta, algo dentro de você se alivia, talvez você esteja prestes a soltar o que nunca foi seu. Visualize, então, esse padrão como uma mochila, pesada, antiga. Imagine que ela pertence a alguém antes de você. Alguém que fez o melhor que pôde com o que sabia. Alguém que também sofreu. Sinta gratidão. E, com essa gratidão, devolva essa carga com amor. Diga, em silêncio ou em voz alta: eu honro o que você passou, mas escolho seguir leve. Nesse pequeno gesto, algo muda. O sistema límbico, responsável por armazenar memórias emocionais, começa a reprocessar aquela emoção. A repetição interna perde força. A energia retorna ao presente. E uma nova frequência começa a se formar. Soltar o que não é seu não é ingratidão. É um ato de amor. Amor por si. Amor pelos que vieram antes. Amor pela liberdade de finalmente ser quem você nasceu para ser. Há dores que não têm nome, mas têm peso. Sensações difíceis de explicar. Como um luto sem perda. Uma angústia sem causa. Uma saudade de algo que você nunca viveu. E talvez isso aconteça porque nem toda dor começou em você. Algumas começaram em quem veio antes.
e apenas seguiram, como se procurassem um corpo onde pudessem ser sentidas. Bruce Lipton afirma que herdamos não apenas características físicas, mas também códigos emocionais. Eles viajam pelas gerações como se fossem heranças invisíveis. E quando chegam até você, não pedem permissão, apenas se instalam, criando bloqueios sutis, distorcendo escolhas, moldando sua percepção de si e da vida. Imagine uma casa onde todas as portas estão trancadas, mas ninguém lembra onde está a chave. Você nasce nessa casa e, por mais que tente, nunca consegue sair. Até que um dia, você percebe, talvez as portas não estejam trancadas por fora. Talvez você apenas nunca tenha tentado girar a maçaneta com outra intenção. Greg Braden explica que, quando você acessa o campo do coração com presença e intenção clara, padrões intergeracionais começam a se romper. Não por confronto, mas por ressonância. Porque a vibração de verdade dissolve o que foi criado pela dor. Muitas vezes, você não precisa de terapia para curar algo seu. Precisa apenas de compaixão para devolver o que não lhe pertence. E quando essa devolução acontece, o corpo respira diferente. A mente se aquieta. A alma começa a se lembrar de quem é. Você não precisa continuar sangrando por feridas que começaram em outros corpos, em outras histórias. A sua história começa agora. E ela não precisa mais ser uma continuação do que te feriu. Ela pode ser o início do que finalmente te liberta. Há um momento em que o passado não precisa mais pesar. Ele pode existir como memória, como história, como raiz, mas não como corrente. Bruce Lipton mostra que, ao ressignificar a carga emocional herdada, você não apenas muda sua mente, você altera sua biologia. Seu corpo começa a emitir uma frequência nova. E essa nova frequência cria realidades diferentes. Greg Braden ensina que o campo do coração é o maior transmissor eletromagnético do corpo humano. Quando ele pulsa com presença, verdade e intenção, ele rompe o ciclo da repetição inconsciente. Ele quebra padrões não com força, mas com coerência. E essa coerência começa no momento em que você decide sentir algo novo diante do que sempre te feriu. A dor herdada só continua ativa se você seguir obedecendo sua lógica. A lógica da escassez, do medo, da autoproteção constante. Mas o que cura não é seguir obedecendo. O que cura é escolher diferente. Com leveza, com verdade, com compaixão por quem você foi e por quem veio antes. Liberdade não é rejeitar o passado. É escolher um novo ciclo. É permitir que a dor antiga seja apenas isso, antiga, e não mais presente. Você nasceu com asas, mas herdou correntes. E agora, talvez pela primeira vez, esteja consciente de que elas não são suas e podem ser soltas. Honre a história de quem veio antes. Mas lembre-se, o final dessa história é você quem escreve. E talvez o que o seu sistema familiar mais precise não seja de alguém que continue a dor, mas de alguém que a transforme.